noite, irmãos, paz e bênção. Que a bênção de Jesus Cristo seja conosco. Amém. Que o Espírito Santo que está presente venha abrir nosso entendimento, discernimento, como facilitador que ele é, a respeito desta série Criptonitas, com base na última ministração do pastor Rubens. Fiz um breve resumo, o qual gostaria de compartilhar com os irmãos. Desde o início de todas as coisas, no Jardim do Éden, com os nossos pais, o inimigo de nossas almas tem se utilizado de uma forma poderosa para enfraquecer o corpo de Cristo, a Igreja de Deus no planeta. A criptonita do pecado, da mentira, do engano, da soberba, da rebelião, da desobediência, da cobiça, da imoralidade, da idolatria e murmuração. Ele enfraqueceu a primeira família e, por conta de seu pecado, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e, por consequência, a maldição universal que trouxe consigo o juízo da morte a todos os homens. O apóstolo Paulo identificou essa criptonita dentro da igreja de Corinto, ao celebrar a ceia entre os irmãos. A falta de discernimento do corpo de Cristo, representado pelo pão e vinho ali, trouxe condenação, doenças e até mortes ao corpo da igreja presente. Paulo sugere um autoexame com o objetivo de reconhecer o pecado, confessar e deixar, a fim de alcançar da superabundante graça do Senhor e alcançar a misericórdia de Deus. Durante todo o percurso da história da igreja, Satanás sempre enfraqueceu a mesma com a influência da sua criptonita, fazendo o homem pecar contra o seu Criador. Durante o período no deserto, teve início uma aliança com Deus, mas por conta do pecado do povo, Deus precisou exterminar toda a maldição, eliminando a geração de rebeldes que certamente contaminariam a todos. Jesus fez uma nova aliança, que traz em si mesmo o corpo de sua noiva, a igreja, pois ele mesmo é o cabeça desse corpo. Pagou com sua vida porque, dentre os 12 discípulos, apenas um homem, por causa da cobiça, Judas Iscariote, o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. Uma coisa é muito necessária para esses tempos: a aliança fraterna, o amor entre os irmãos, a paz de Deus, a unidade do corpo, a obediência, a santificação. Isso destruirá a força que enfraquece o corpo de Cristo na terra. Com base em todo esse estudo, eu fiz uma aplicação aqui em Efésios de 6 a 18. E eu gostaria que o Lael compartilhasse conosco aqui na tela. Podemos ler junto? Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos, carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes, mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados,
usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor seja louvado. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz e bênção. É bom ter você aqui. Você já falou para quem está do seu lado? É bom ter você aqui. Que bom que você veio. Nós precisamos, de fato, aprender a valorizar muito a vida. Moisés, no Salmo 90, dá uma dica maravilhosa quando ele diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, de modo que nós alcancemos coração sábio. É um texto interessante, eu fico imaginando se o Zeca ainda consegue contar os dias. O Zeca é jovem, né? É, pastor de vida. De trás... Boa, de trás para frente e de frente para trás. Hoje nós soubemos, né, de um amado que nos deixou, nosso amado Jeú, irmão Jeú, estava internado aí alguns meses e foi embora para a glória. Então, procuremos viver os nossos dias intensamente, porque os nossos dias são curtos. Por isso que eu me alegro quando eu vejo cada um de vocês aqui. Quero que todo mundo fique de pé agora e dê um abraço bem forte em alguém aí que você conheça ou não conheça, porque vocês estão aqui. Nós estamos vivos para a honra e glória do Senhor. Dê uma palavra de bênção para o seu irmão. Muito bom. Podem sentar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na sua presença, na sua casa. Eu louvo o teu nome pela vida de cada homem aqui presente, porque eles têm entendido que é importante estarmos juntos na tua casa, para cultuar ao Senhor, para aprender mais de ti. Alguns chegam aqui cansados, às vezes até desanimados, mediante tantas lutas. Eu quero nessa noite, Senhor Deus, profetizar o seu renovo, meu Pai, sobre a vida de cada um de nós, a começar por mim. Que o Senhor toque-nos nessa noite, renovando a nossa força, o nosso ânimo, nossa disposição, e que o Senhor possa nos preencher do teu amor, nos preencher com o peso da tua glória, com a tua santa presença, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos tornou teus filhos através de Jesus. Paizinho, tu tem tantas coisas preciosas, tantos tesouros, tantas coisas maravilhosas que o homem não conhece, que hoje o Senhor revele coisas novas a nós. Que não seja eu aqui pregando, pois nem sou digno de pregar o teu evangelho, mas o Senhor tem me dado o privilégio de fazer isso. E que o Senhor possa nos usar nessa noite com o teu poder, com autoridade, por louvor da tua glória. E a igreja diz... Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos aí numa caminhada, hoje chegando ao quinto capítulo, o quinto e o sexto capítulo do livro Kryptonita. Semana passada nós começamos a estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a questão das consequências de não discernirmos
o caráter de Deus em vários aspectos, especialmente naquilo que é sagrado. E um dos pontos é a ceia do Senhor, que Paulo mostrou para aquela igreja que ele muito amava, que o pecado trazia diversas consequências para a igreja, o pecado de um ou de poucos, de alguns, né? E essa consequência deixava muitos fracos, alguns doentes e outros já não mais viviam. Então nós estudamos ali, mostramos o que tinha acontecido em Israel e que Deus ele se move na igreja como um corpo. Como é que Deus se move? Como um corpo. Ele nos vê como um corpo. Ele não nos vê individualmente. Ok? Ele nos vê como um corpo. O corpo de Cristo, um corpo vivo, formado por diversos membros. E nós sabemos que ao longo da nossa caminhada, nós fomos muito mais estimulados, ensinados a nos relacionar com Deus de um modo pessoal. Isso é bom? É bom? É ótimo. É muito bom. Você tem um relacionamento pessoal com Deus. No entanto, há algo mais poderoso e mais profundo, que é quando nós nos relacionamos com Deus coletivamente. Quando isso acontece, nós experimentamos algo de fato sobrenatural. Quando uma igreja alcança a unidade da fé. Esse é o alvo. Até que alcancemos a unidade da fé. E nós estejamos realmente entrelaçados em Cristo. Que nós sejamos um com Ele, de fato. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, com o título do texto de Seja a Mudança. E o autor conta a história, eu gosto muito da história dos SEALs. Você já ouviu falar nos SEALs, que é a equipe de elite da Marinha Americana. Tem, inclusive, muitos filmes sobre eles. Eu tenho até um livro chamado O Sobrevivente, que foi o único SEAL que sobreviveu naquela busca lá do Osama Bin Laden, é o Markle. E esse livro realmente me impactou muito pela disciplina. E uma das coisas que eles diziam é que ele conseguia identificar um SEAL em qualquer lugar sem que falasse nada, sem que ele desse uma palavra. E nós não conseguimos identificar um cristão de longe, porque nós não experimentamos de fato uma unidade. Eu mesmo tive uma experiência péssima, quando eu era mais novo ainda. E eu não tinha realmente um testemunho, como eu deveria ter em alguns momentos. E eu estava num certo lugar, e uma pessoa soube que eu era crente, e disse, você é crente? Aquilo me rasgou. Eu estava fazendo uma brincadeira, mas não era uma brincadeira muito saudável. E realmente ali eu comecei a vigiar, porque eu preciso ser luz. E até entre nós, as brincadeiras têm que ser muito cuidadosas. E nós precisamos ser identificados como seguidores de Cristo. Não apenas com ser seguidor de Cristo quando a gente está na igreja. O que faz a diferença mesmo é lá fora. Hoje eu acredito que a igreja, pastor Divino, é uma bênção a gente trazer visitante. Nós, todos os cultos, nós saudamos os visitantes, celebramos a vida dos visitantes. Mas a melhor forma de evangelizar é lá fora. Não é verdade? A melhor maneira de você alcançar pessoas para Jesus não é dentro da igreja. Dentro da igreja a gente tem que ensinar, tem que desenvolver a fé, a capacidade de crer, a intimidade com Deus, o movimento coletivo, como igreja, como uma corporação, um corpo. E quando o autor estava pensando sobre isso, porque ele disse, eu nunca me aprofundei tanto em entender como que Deus vê a igreja nesse sentido de corpo. A gente entende isso muito raso. Então ele lembrou de um amigo que era SEAL, e ligou para ele e fez algumas perguntas. A primeira pergunta foi a seguinte, como os SEALs constroem uma comunidade tão unida? A outra pergunta foi, o que está envolvido no treinamento de vocês? E o amigo dele respondeu algumas coisas muito impactantes, que eles eram diferentes em muitas coisas, alguns eram especialistas em armas, ou alguns especialistas em armas branca, faca,
fuzil, revólver, outros eram especialistas em medicina, mas uma coisa era muito importante para eles em qualquer combate. Primeiro, eles não saíam para o combate com a ideia de que teria alguma perda. Mas o mais importante de tudo é que um CEO nunca se preocupa consigo mesmo. Ele sempre se preocupa com o seu companheiro. Uma das missões dele é fazer com que o companheiro saia de qualquer combate vivo. Só que todos eles pensam igual. Então, raramente acontece alguma perda. Porque a missão do amigo é proteger o outro. Então, ele fala uma coisa interessante, que ele pergunta para o pastor John Bevere: o senhor já viu que as armas de Efésios 6, né, as armas espirituais, ele até leu ainda há pouco, elas são somente para proteger a frente? E é de fato. Ele diz: por isso que nós nos preocupamos em proteger a retaguarda do nosso companheiro. E nós andamos em unidade. Unidade, companheirismo e cuidado um com o outro. Agora, você para imaginar e pergunta assim: e se a igreja fosse assim? Na verdade, esse era o plano de Jesus. Se a igreja fosse assim, o que é que aconteceria? O que eu noto é que sobra diversidade e falta unidade nas igrejas. Estão ligados ou não? Nós somos muito diferentes quando nós deveríamos ser muito parecidos. Eu não estou falando aqui de dons, eu estou falando de caráter, de amor uns pelos outros, de cuidado uns pelos outros. E quando um membro está fraco, todos deveriam correr lá e ajudá-lo. Eu louvo a Deus porque aqui nos Amigos de Fé nós temos um pouco dessa prática, mas ainda está muito fraco. Precisamos melhorar muito. Por quê? Porque quando um enfraquece de algum modo, ele enfraquece todo. Nós temos vários exemplos de que basta uma unhazinha encravada. Né, Tiago? Tiago já tem até assim. Ele estava com a unha encravada. Dói o corpo todo. Basta, você já viu? Tem algumas espinhas que é só uma coisa, que se não cuidar, ela cresce, ela enraiza e ela incomoda o corpo todo. Então nós precisamos pensar em como nós devemos agir para um cuidar do outro. Mas qual é o aspecto positivo nessa discussão? Nós vimos semana passada que Acã estragou tudo. Eles tiveram uma mega vitória, não é? 600 mil homens enfrentando aquela temida cidade de Jericó. E eles vão para a guerra, o Senhor diz: a cidade está consagrada para ser destruída. Vocês vão guardar o ouro, a prata, o bronze, para o tesouro do Senhor. Não é para ninguém pegar nada. Acã vai e pega, né? Na próxima guerra, que era uma cidade bem fraquinha, o que acontece? Eles perdem a batalha. E quando Deus vai dar o diagnóstico, ele diz assim: Israel foi infiel. Como assim Israel? Como Israel foi infiel, Senhor? Ele não disse Acã foi infiel. Ele disse Israel foi infiel. E a ira do Senhor se voltou contra eles. A primeira guerra, 600 mil enfrentando uma mega cidade, 0 morte. Todo mundo voltou. A segunda, eles disseram: vou mandar 2.000 pessoas, é muito fraca essa cidade, deixa a tropa descansando. E eles foram, saíram correndo, morreram 36. 36 famílias que ficaram sem pai, ou 36 pais que perderam seus filhos por causa do pecado de um. E a visão de Deus não era o Acã, era toda a igreja. No entanto, o Acã tinha que ser corrigido. E vocês sabem como terminou, né? Então, nós precisamos pensar num ponto muito importante, que é necessário nós percebermos mudança no meio da igreja de Jesus, especialmente nos nossos dias. O meu ministério, além daqui da nossa igreja, com vocês, já dura quase 2 décadas. Deus me usa muito para me relacionar com muitas igrejas. Então eu consigo ir em diversas igrejas, diversas denominações. É por isso que eu digo que eu vejo muita
diversidade, muitas coisas diferentes e pouca unidade. Mas é necessário que a gente tenha uma consciência de que nós precisamos imprimir mudanças. Porque se nós agirmos diferente, no temor do Senhor, nós vamos ver a glória de Deus. Eu tenho muita fé de que aqui no nosso meio vai acontecer muito milagre. Que nós não vamos ter pessoas necessitadas. Porque é promessa. Isso não é uma invenção minha. É promessa. E por que não acontece? Por que muitos doentes? Por que muitos fracos? Por que muitos necessitados? É promessa de Deus. Você imagina, nós precisamos pensar em mudança. Você já deve ter conhecido alguém que, quando jovem, era muito bagunceiro, era indisciplinado, não é? Talvez tenha alguns aqui, né? Não vou nem pedir para levantar a mão, né, Tiago? Mas quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente toma uma decisão de mudar, as pessoas percebem mudança de verdade. Imagina um homem ou uma mulher que era muito bagunceiro, namorava muito, fazia muita coisa errada, e um dia disse, eu vou casar, eu vou ser uma pessoa direita. E naquele momento ele casa e diz assim, eu tenho que cuidar da minha esposa. E aí vem uma criança e diz, eu tenho que cuidar do meu filho. Porque se eu fizer alguma coisa errada, o que acontece? Toda a família vai ser atingida. Eu mesmo pensava assim, quando eu casei. Eu tirei minha esposa da casa dela com todo o conforto. Não é só a minha lindeza que vai, né? Eu preciso trabalhar. Isso é inveja, olha aí, isso é inveja. Está vendo? Eu preciso trabalhar e assumir responsabilidade. E as pessoas percebem que há uma mudança e que aquela mudança é benéfica. Porque eu não olho só a mim. Eu estou olhando minha esposa, meus filhos. Agora vamos transferir isso para a igreja. Se nós pensássemos assim, eu tenho que agradar o Senhor, porque senão pode vir maldição sobre a igreja, como veio sobre Israel por causa do pecado de Acã, e meus irmãos podem sofrer. Podem pessoas ficar doentes, pessoas ficarem fracas, frágeis emocionalmente. Outras podem morrer por causa dos meus erros, dos meus pecados. E se nós começarmos a nos mover com responsabilidade na igreja, nós vamos ver muita coisa maravilhosa acontecendo no nosso meio. Nós precisamos aprender a nos mover coletivamente. Nós sempre nos movemos individualmente. As igrejas se organizam por ministérios. E cada um pensa no seu jeito, cada um pensa. Onde é que está o Espírito Santo? Não ligaram, não? É forte, né? Aqui nos Amigos de Fé é bem direto o papo, viu? Vocês sabem. Quando Paulo fala sobre o mandamento da ceia do Senhor, vocês precisam discernir o corpo, o pão e o sangue. Vocês não estão num bacanal, num jantar. Crente gosta desse negócio de jantar, né? Eu então. Naquele tempo era um jantar, era uma refeição, era um almoço. Hoje nós temos uma cerimônia na ceia do Senhor. Paulo diz, vocês precisam discernir o corpo. Vocês precisam fazer exame. Vocês precisam analisar a vida de vocês. Nós estamos vivendo uma experiência mística, uma experiência sobrenatural quando nós ceiamos. E por isso que nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. E tem gente fazendo as coisas de qualquer jeito, Paulo dizia. Por isso que tem gente morrendo no meio de vocês. Por isso que tem gente fraca. Né? Por isso que tem gente doente. E sabe, gente, quando Jesus se esvaziou, ele pensou nele. Quantos acham que Jesus pensou nele? Se esvaziou da sua glória e desceu para ser um de nós. Quantos acham que ele pensou nele? Você vai dizer, só o senhor mesmo, né? Que eu estou com a mão levantada. Nem eu. Jesus realmente se esvaziou de sua glória por sua causa. Ele deixou o seu trono por minha causa. Foi totalmente por amor. Na hora mais difícil, ele poderia ter chamado os anjos e dito, chega,
eu não vou libertar ninguém, eu não vou dar minha vida por ninguém, que os anjos acabam com todo mundo. Ele não fez isso, porque ele pensava em todos. Você lembra quando João vê Jesus e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que o quê? Tira o pecado do mundo. Na linguagem judaica, aquilo era muito fácil de entender. Estava dizendo, ali vai o Cordeiro. Aquele que nós sacrificávamos por nosso pecado, vai ali agora, ele vai ser crucificado, sacrificado pelo mundo todo. Então, amados, tem um ponto muito importante, que quando nós temos uma obediência individual, nós geramos um resultado coletivo, um resultado corporativo. E a obediência individual gera recompensas para si, mas gera recompensas também para todos, né? Para toda a igreja, pessoais e coletivos. E vocês lembram da história de Elias, que eu acho que é um bom exemplo. Elias era um homem que não tolerava o pecado. Esses caras, se eles viessem para o nosso tempo, dificilmente eles iam ser chamados para pegar em alguma igreja. Porque as igrejas não querem ouvir sobre isso, gente. A igreja quer ouvir dizer que Deus vai te abençoar, você vai ter tudo o que precisa, você vai ter sobrando. E o que transforma realmente o mundo, o homem, é quando ele anda na luz, quando ele anda em paz com Deus. Então, Elias, ele é um bom exemplo porque ele sofreu com a desobediência da nação, daquele Jezabel e do marido dela, Acabe, que acabou com tudo mesmo. Né? Também com um povo frio que começou a adorar Baal. Começaram a levantar altares para Baal. A idolatria cresceu muito no governo desse casal. E como resultado, foram 3 anos e meio sem chuva, seca, fome. E Elias sofreu por aquilo, porque ele teve privações de alimento, ele já não podia mais, talvez, comer um queijinho, com um pouco de mel, né, que era uma iguaria da época. Talvez ele lembrou, poxa, em outros tempos foi muito melhor com Salomão, com o tempo de Davi. E a Bíblia diz que Elias permaneceu em obediência e ele se levantou para enfrentar aquele casal. Vocês lembram, né? Aquela história da guerra de Elias contra os 400 sacerdotes de Baal. Quem teria coragem de fazer aquilo nos nossos dias? Quem teria coragem? Quantos na nossa geração têm coragem de fazer isso? Olha, talvez você não goste, mas eu louvo a Deus pela coragem do pastor Silas Malafaia. Todo mundo se retrai e ele corre risco. É um agente de mudança. É um agente de mudança que enfrenta o sistema. Elias enfrentou o sistema, buscando justiça, buscando redimir a nação. Aí vocês lembram que um dia ele estava orando e ele disse que via ali uma nuvem, né? O secretário dele lá, do tamanho da mão de um homem. E depois veio chuva. Elias trouxe a abundância. Trouxe mudança e abundância sobre Israel. E tem outro camarada que eu gosto muito, eu quero ler um pouquinho sobre ele, chamado Finéias. Eu quero que coloque aí Números, capítulo 25, versículo 1 a 3. Eu quero ler com vocês, porque Finéias é fantástico, a história de Finéias. É bem rápido. Números 25, 1 a 3, colocou? Vamos lá. Enquanto estavam acampados em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. O que é que Deus dizia sobre isso? Que os filhos de Israel não poderiam se envolver com mulheres de outros povos. E o que eles estavam fazendo aí? Pode seguir. Vamos ler juntos? Vocês me ajudarem? Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios de seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moab. O que eles infringiram aí? Eles
idolatraram, adoraram outros deuses, infringiram outra lei, outro pecado. Vamos lá, o que mais? 3 agora. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Então, essa atitude trouxe a cólera do Senhor contra toda a nação, por causa de todo o país, sim ou não? Todo o país? Foi todo o país que fez isso? Você vai observar sempre que ele vai dizer alguns. Vai para o versículo 4. Então, Deus orienta o que Moisés devia fazer. Vamos ler junto? O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente afaste-se de Israel. Então, foi identificado essas pessoas e pedido e dado a ordem que eles fossem executados, porque a consequência daquele pecado atingia toda a nação. Então, eles deveriam ser eliminados. Versículos 6 a 8. E foi interessante isso, muito interessante esse episódio. 6 a 8. 6. Nesse momento, enquanto todos choravam a entrada da tenda, então os caras foram executados. Eu dei uma puladinha aí no texto. A entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade. O camarada cheio dos demônios pega uma mulher midianita, passa na frente de Moisés, na hora que sabia que toda a nação estava sendo julgada por Deus, leva a mulher para a tenda dele e começa a ter relação com ela. O nome desse cara era Simão, dessa mulher era Cosbi. Você vai ver esse nome lá no finalzinho do capítulo, versículo 14 e 15. Então, ali eles transgrediram. E o que acontece? Vamos lá, ler mais um pouquinho. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, o que ele fez? Levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, pode seguir. Correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. Finéias teve uma atitude que poucos teriam, Zeca. A maioria de nós fica quieta. Fala nada não, pode dar problema para ti. Te mete nisso não. Mas ali o que estava em jogo? A ordem de Deus. A glória do Senhor. A lei do Senhor estava em jogo. Finéias tomou uma atitude e matou os dois. Talvez muitos pudessem criticar, meu Deus, que cara violento. Nos dias de hoje estamos vivendo isso. A gente vê o pecado como doença. Pessoas viciadas em sexo, em droga, pedófilos. E dizem que está doente. Isso não é doença, é problema do coração. Isso é problema de falta de arrependimento. Isso é conserto com Deus. E a gente não pode mais falar muitas coisas. A verdade está muito difícil de ser dita. Por isso que eu falo que Elias, João Batista dificilmente pregariam nas igrejas de hoje, porque as pessoas não querem ser confrontadas. Só que todos estão sofrendo por causa do ato de alguns. Eu estou tentando fazer você entender como que é a mente de Deus nesse aspecto. Como que Deus age corporativamente abençoando. E a importância de nós andarmos na luz, na linha, para sermos bênção para o corpo todo, porque você é membro do corpo. Você pode ser o dedinho lá, mas se você o dedo midinho lá do pé, mas se você está doente, aquele dedo pode causar dor para o corpo inteiro. Vejam que até aquele momento, nós lemos até o 8, né? Até aquele momento, já haviam sido mortos, por causa da praga, 24 mil homens. Estão ligados? Não é pouca gente. Por causa do pecado de alguns. Não é pouca gente. O povo não se movia pela unidade e a obediência. Olha o que o versículo 11 a 13 fala. Agora, como que Deus viu Finéias? Talvez o povo vai dizer assim, rapaz, esse pastor é muito duro.
Eu vou para uma igreja que não falem isso. Eu não vim para cá para ouvir insulto, não. Eu quero é receber bênção. Não é não? Olha o que diz aí no 11. Finés, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu Deus. Sabe quem está falando isso? Quem é que está falando isso? Deus. Deus está elogiando, reconhecendo que Eliezer, ele tinha o zelo do Senhor. Você tem o zelo do Senhor? Pode passar o próximo versículo. Agora, diga-lhe, falando para Moisés, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Tem uma tradução que diz que eu faço com ele uma aliança de amizade. Diga amizade. Tem uma linguagem que usa, eu leio hoje em várias linguagens, que eu faço uma aliança de amizade com ele. Esse homem é meu amigo. É isso que Deus está dizendo. Ele se importa com o que me atrai. Ele tem o zelo pelas minhas coisas. Ele não se envolve com os prazeres daqueles que se dizem filhos, que se dizem israelitas, que se dizem judeus, mas que não seguem as minhas leis. Pode seguir aí o próximo. Por meio dessa aliança, dou a Finés aos seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal. Gente, essa promessa ainda está acontecendo até os nossos dias. Deus não quebra promessas. Deus não quebra a sua aliança. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez a expiação pelo povo de Israel. Ele como que pagou o preço por todos. Gente, mas imagina isso. Uma pessoa se levantar e dizer, ele encravou o casal no chão. O pecado purinho, puro e vivo. Ali. Por causa do zelo que ele tinha para o Senhor. Como eu falei para vocês, semana passada, Paulo fez a mesma coisa na igreja de Corinto. Ele falou que aquele cara que se deitava com a mulher do pai dele, uma das mulheres lá, não sei os detalhes disso, e deveria ser expulso, por mais que ele tivesse influência na igreja. Paulo confrontou a igreja com a verdade de Deus. Assim como Finés encravou a lança no casal cheio de pecado, Paulo encravou a espada do Espírito no meio da igreja, dizendo, vocês precisam se arrepender, porque senão vai ter muita gente fraca, muita gente doente, muita gente morrendo prematuramente, por não discernir as coisas de Deus. Mas olha, Paulo foi muito criticado. E eu diria que quanto mais Paulo amava, talvez mais ele era criticado. Porque o amor, gente boa, não é quando você faz o que a pessoa quer. O amor é fazer o que precisa ser feito. Uma das principais expressões do amor é a disciplina. E nos nossos dias, infelizmente, muitos se fazem cegos e surdos para o pecado. O que tem de gente vivendo em fornicação dentro da igreja, às vezes até participando de ministérios. Pessoas que sabem que deveriam ter casado, mas não casam. Sabe o que essas pessoas estão causando? Juízo de Deus dentro do corpo. Estão ligados? Não, pastor, o senhor está sendo muito duro. Pelo amor de Deus, eu vou sair. Cara, pode sair. Não sou eu que estou falando. É juízo de Deus, você tem que se consertar. Você está trazendo prejuízo para o corpo de Cristo. Aí você diz assim, Finéias estava pensando em si mesmo ou no povo de Israel? No povo de Israel.
porque a justiça de Deus estava vindo e já tinha matado 24.000. E Paulo, quando ele mandou afastar aquele homem, tira esse herege, tira esse pecador do meio da igreja, expulsem ele. E aquela disciplina serviu para aquele homem provavelmente se reconciliar. Paulo e Finéias foram homens que trouxeram mudança, que não se acovardaram. Salmo 106, versículo 30 e 31. Olha o que o salmista fala desse Finéias. 106, 30 e 31. Finéias, porém, teve coragem. Diga aí, coragem. Teve o quê? Como? Coragem de intervir e a praga foi detida. Muitos não têm coragem nos nossos dias, inclusive pastores. Tem medo de perder as ovelhas. Se conserte, porque talvez você esteja sendo, entre aspas, semelhante ao Acã, entre aspas, semelhante a esse homem que Paulo fala lá em Corinto. Em Corinto. Versículo 31. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Por quê? Porque ele se moveu pelo zelo de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito lá em 2 João 1:8. Só é um capítulo, né? Então, o versículo 8, pode colocar aí, 2 João 1:8, que diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Na minha linguagem diz assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Gente boa, meus amados, Deus tem grandes coisas para nós, mas é do jeito dele. Ele que é o soberano. Não é Deus que tem que se encurvar diante de nós. A Bíblia diz que toda a terra vai se encurvar, vai se ajoelhar diante de Jesus. Mas, gente, Deus se move pela unidade. Veja que quando Elias fez o que agradava ao Senhor, enfrentou, veio a paz sobre a nação. Quando Finéias fez isso, também veio. Quando Paulo fez isso. E talvez muitos de nós, queridos, não tenhamos a noção do potencial que é a unidade do corpo de Cristo. Talvez a gente não tenha noção disso. Gente, nós estamos vivendo, no nosso tempo, muito entretenimento. Ah, pastor, mas isso é muito duro. Cara, a gente aqui no Amigo de Fé, a gente joga uma bolinha, come um churrasquinho, né, de vez em quando. Mas nós precisamos estar sempre debaixo da obediência do Senhor. Submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus. É a lei de Deus. Se você sabe que está errado, se conserte. Nós não temos noção do poder da unidade do corpo. Assim como muitos não têm noção do poder da criptonita espiritual que se move no nosso meio quando a gente não elimina o pecado. Tem uma passagem bíblica que sempre me incomodava um pouco, que era aquela parte quando Ananias e Safira, todo mundo estava vendendo seus bens, levando aos pés dos apóstolos, ninguém sentia falta do que dava, ninguém agia miseravelmente, achando que estava perdendo alguma coisa. Mas aquele casal pensou diferente, não, vamos vender o valor e dar só uma parte. E quando eles vão lá entregar a parte, olha só, gente, eu vim entender isso há pouco tempo. Pedro praticamente disse assim, Deus não precisa dessa tua oferta, maldita. Por que você está mentindo com o Espírito Santo? Não era para ele, estão entendendo? Quem estava no controle era o Espírito Santo. Você está mentindo para o Espírito Santo. Era melhor você ter dito, eu vendei por 100, mas eu só posso dar 50. Naquela hora, bate as botas na hora.
E foi o Espírito que julgou. Sabe por quê? A igreja estava num mover, pastor Divino, como poucas vezes na história se vê. E aquela atitude poderia ser a criptonita, tudo, e enfraquecer a igreja. Então o pecado tem que ser eliminado. Não podemos flertar com o pecado. E vocês acham que enfraqueceu a igreja? De jeito nenhum. A igreja cresceu exponencialmente. Perdeu-se a conta. Cidades inteiras se convertiam. Nós precisamos ser agente de mudança. Já tive situações de pessoas chegar comigo e dizer, não, eu vou sair da igreja, porque tem coisas que eu não concordo. Tem coisa que não é legal. Eu vou sair do ministério aí, dos amigos de fé, não tem coisa legal. Eu já não me importo com isso. De boa. Antigamente eu me importava. Mas por que será que essa pessoa vai sair? Será que ela ouviu alguma coisa da palavra de Deus que incomodou ela? E ela não quer mudar. Então ela prefere se mudar. Estão ligados? E às vezes eu digo para alguns poucos, irmão, você vai para qual igreja? Ah, eu vou para a igreja X. Você acha que lá não tem problema, não? Talvez seja até mais do que na nossa. Quem sabe Deus quer que você se torne um agente de mudança aqui, com coragem, na palavra. Meus irmãos, nós temos um potencial que o inferno treme quando a igreja está em unidade. Eu vou avançar bem rápido, porque eu preciso dar uma informação importante para vocês aqui. E hoje eu me perguntei, qual deveria ser a nossa visão para os amigos de fé? Qual seria? O que faria com que a gente enchesse esse banco de homens? O que será que atrairia a gente? Eu já tentei sorteio de carro, né, Zeca? Só que o cara não entregou, nós sorteamos o carro do Zeca, ele não entregou, acho que isso até enfraqueceu um pouco a estratégia, né? De moto, eu estou brincando, né? A gente sempre faz algumas gaiatices com o Zeca, porque ele é muito queridão nosso e Deus está vendo, né, Zeca? Mas o que será que atrairia? Qual foi a estratégia da igreja primitiva? Vocês que são estudiosos, para que aquela igreja crescesse. Será que eles foram de rua em rua com um carro de som, colocando panfleto nas casas? O que era que deu aquele movimento? Diz, pastor, pera lá, aquilo ali foi a primeira vez que desceu o Espírito Santo. Não, não foi. O ponto foi unidade. Tinha 120 homens e mulheres no cenáculo, obedecendo o que Jesus falou, que eles deveriam ficar em unidade até que descesse poder sobre eles. Não importa quantos dias levasse, aquelas pessoas ali estavam. Eu quero falar sobre isso aí, mas antes eu quero ler Isaías 60, 1 e 2. Preste atenção nesse texto, que eu creio que ele é completamente para os nossos dias. Diz assim, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre você. A glória do Senhor não está sobre o mundo, a glória do Senhor está sobre você. Faz assim, ó. Faz assim, só para você se lembrar que a glória do Senhor está sobre você. O próximo versículo. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Não foi o bairro, a família, a empresa, foi a terra, as trevas, a escuridão, os povos, mas sobre ti, o Senhor, pois sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então, sobre ti, o Senhor está sobre ti. E a sua glória será vista onde? Na tua vida. Amém? Isaías teve essa visão que Deus mostrou a ele.
que é uma visão que envolve a luz e as trevas. Eu penso que esse advento não começou nos nossos dias, mas que ele alcança os nossos dias. Eu entendo que a palavra escuridão e ignorância é realmente o afastamento de Deus. O afastamento dos princípios de Deus. É uma escuridão moral. É uma escuridão que envolve a comunhão e a espiritualidade, a falta de unidade na igreja, a falta de autoridade na igreja. Não sei se dá para cortar isso depois, mas esses dias, uma certa autoridade disse que o Deus de um certo pastor não é o mesmo Deus deles. E eu acho que é mesmo. Vocês viram esse noticiário aí? Né? Que o Deus daquele pastor que defende a justiça, a democracia, não sei o quê, não é o nosso mesmo Deus. Veja que essa escuridão cobre geograficamente toda a terra. O que você vê aí nas redes sociais de briga, de confusão com jovens, de pessoas que você olha para ele e nem parece um ser humano. Ignorância espiritual. E eles acham que eles estão certos. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa aqui. Somente a igreja pode combater as trevas. Estão ligados? Só a igreja. A igreja é essa luz. Se a igreja dobrar o joelho verdadeiramente em arrependimento, em buscar o Senhor, a luz invade a cidade. Mudanças sobrenaturais de fato acontecerão. Porque, querido, Jesus é luz. A glória do Senhor, o peso da glória do Senhor não é experimentado por essa geração, ou poucos experimentam. Mas você pode ser o agente de mudança. O agente de Deus. A palavra em hebraico para a glória do Senhor é kabod. A glória de Deus significa esplendor, grandeza, riqueza, poder, honra, majestade, peso da glória. Paulo diz que a glória do Senhor brilha nos nossos corações e que esse poder não é nosso e que nós somos vaso de barro onde Deus deposita essa glória. O poder não pertence a você. O poder não pertence aos pastores. Ainda que hajam muitos que se acham cheios de poder. Eu me empolgo, me impacto com homens como Daniel, que decifrava aqueles sonhos, aquelas situações extremamente... Só Deus poderia dizer, e ele poderia dizer assim, eu falei para o senhor, agora o senhor está me ouvindo, né? Fui eu. Ele dizia que não estava nele. Ele sempre dava glória para o Senhor. A mesma coisa era José. Quando José foi interpretar o sonho do rei, ele disse, a interpretação não está em mim. É o meu Deus que manda eu te dizer o que ele vai fazer daqui a algum tempo. Mas não é meu poder. A glória do Senhor, quando ela não é própria, quando você tem essa consciência de que ela não é sua, ela se espalha. Essa luz se espalha. É por isso que Isaías declara que a grandeza de Deus, a glória de Deus se espalhará sobre você e através de você, a partir de você. Eu fico perguntando por que a sociedade não está melhorando. Vocês já pararam para analisar isso? Por que nós não estamos fazendo essa diferença? Por que nós estamos caindo diante da criptonita espiritual? De fato, diferença os amigos de fé fazem, se eles existirem ou não. De fato, o que diferença a igreja tem feito nessa geração? Você é a igreja, eu sou a igreja. Nós não temos noção do poder da comunidade.
Mas ainda bem que Deus deixou histórias para que nós possamos nos inspirar e dar passos reais de que é possível ver o poder de Deus derramado nas nossas vidas. Pessoas sendo curadas, libertas, doentes. Olha o que aconteceu em Pentecostes, eu vou terminar aqui. De 120 pessoas em unidade. Detalhe, Jesus tinha falado a 500. E a gente fica se perguntando, e as outras 380, por que não estavam lá com eles, no cenáculo? Cerca de 25%. Esse número é interessante, ele aparece também naquela passagem do semeador. 25% é que dá fruto. É interessante esse número, mas eu não vou para cima disso agora, não. Será que eles achavam que ir para o cenáculo ou não era uma escolha deles? Não, nós não vamos, não. E a grande pergunta é, você acha que eles foram cheios do Espírito Santo igual os outros 120? Será que eles experimentaram aquilo? Tiveram aquela experiência? Os 120 receberam 100%, né, do poder do Espírito sobre eles, porque eles estavam em unidade. Então, quando eles estavam cheios em unidade, no primeiro culto, vamos chamar assim, que as pessoas entendiam o que eles falavam na sua própria língua, falando de uma língua, mas todas as línguas compreendiam. Foram 3.000 pessoas que se converteram. Depois, Pedro e João curam um enfermo, um doente, né, de nascença, né, um aleijado. E o texto diz que foram 5.000 homens que se converteram, fora mulheres e crianças. Só que eles foram presos naquela ocasião. Mas por causa desses acontecimentos, toda a Jerusalém ficou sabendo e viu o poder e a glória de Deus, por causa daqueles 120 que estavam em unidade. A cidade viu milagres, o sobrenatural. O Atos 4:31 diz que tinha outro homem enfermo, 4:31. E eles oraram, curaram aquele homem, eles oraram e o prédio tremeu. Lá teve aquela ocasião que vocês sabem que Pedro foi preso e o anjo entrou na cela dele. Coisa sobrenatural, ele foi liberto. O texto em capítulo 4, verso 34, diz que não havia necessitado entre eles. Não havia ninguém necessitado. 5:16 diz que haviam curas, muitas curas, centenas de pessoas eram curadas só ao passar Pedro e a sombra dele, tocar naquelas pessoas, elas eram curadas. Está na Bíblia, você acredita nisso? Você ainda tem fé para crer nisso? Eu tenho. As pessoas levavam os enfermos para que quando os apóstolos passassem, a sombra deles tocasse nos enfermos e eles fossem curados. Era poder deles. O poder da unidade, meus amados. E o povo temia, mesmo quando acontecia casos como o de Ananias e Safira, e não se desviava, porque eles confiavam que Deus estava realmente conduzindo tudo. Então, eram multidões se convertendo. Aí no capítulo 5, verso 14, cidade inteira sendo salva. Lembra de Filipe em Samaria? Cura, expulsão de demônios. A cidade ficava feliz de ver que a luz ia invadindo e as trevas iam saindo. Não há como existir treva ou coexistir treva onde há luz. Lá no capítulo 9, verso 35, tem uma referência que diz que Pedro cura um paralítico e algumas curas acontecem e toda a cidade foi salva. Teve também uma ressuscitação de uma senhora chamada Tabita, na cidade de Jope. Toda a cidade foi impactada. Imagina você ver uma cena, ou você está na cidade e saber que um homem, um rei, que não glorificou a Deus,
Enquanto ele falava ao povo, ele foi julgado na hora. E ele foi comido por vermes. Porque ele não glorificou a Deus. Lá no capítulo 19, 10, diz que muitos milagres aconteciam, que os gregos, os judeus ouviram a mensagem do evangelho e toda a região era impactada. De fato, esse mover é pouquíssimo visto nos nossos dias. Eu tenho falado para a nossa liderança dos Amigos de Fé que nós precisamos buscar a palavra para nós crescermos em fé. Também crescemos em fé através de homens que experimentaram profundezas da fé. John Wesley, Charles Finney, que eu gosto muito de Charles Finney, um homem, Billy Graham, eram homens que buscavam o Senhor, que quando eles chegavam, Finney conta uma história de que ele foi uma vez a uma fábrica. Ele mal entrou na fábrica, pessoas caíam em arrependimento. Porque a presença de Deus, a luz chegou. Onde nós vemos isso? Acabou isso. Falta a unidade. Esse é o poder do movimento corporativo, o corpo de Cristo se movendo em unidade. Todos se corrigem, todos estão ligados. E de repente se levantam finéis quando necessário e acaba com o cara. Por causa do corpo. A visão não é individual. A visão é o corpo. Vocês entendem isso? O cara está em pecado, todo mundo sabe, e todo mundo protege ele. Ele precisa ser tratado. Não é tu não, tá? Precisa ser tratado e não protegido, porque senão ele não será liberto. E toda a igreja sofre. É isso que Paulo está ensinando. Que nós temos que entender que não é um malefício quando um crente é corrigido, é o meio de Deus discipliná-lo para que ele seja reintegrado. Imagine o seu corpo. Imagine, aparece um tumor em algum lugar do teu corpo. O que você faz com esse tumor? Protege ele. Protege o tumor. Não toque no tumor. Tumorzão crescendo, cheio de pus, infeccionando. Mas ninguém trata, porque senão vai machucar o tumor. Estão ligados? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando ilustrar aqui? Nós estamos num corpo. Se eu for o tumor, eu preciso ser tratado. Para todo o corpo ficar bom. Se for você o tumor, não é você não, mas pode ser. Tem que tratar. E o corpo todo age em favor, mesmo que ele tenha que ser expulso. Lá no Antigo Testamento faziam muito isso. Observa a lepra. Vê se tem um pelinho lá. Leiam Levítico. Leiam Levítico. Eu sou fãzaço de Levítico. Estou estudando um livro sobre Levítico de novo. Meu Deus, que eu estou aprendendo muito. Porque Deus olhava a nação. Se esse cara, desculpa, eu vou usar um termo forte, leproso ficar aqui, ele pode contaminar todo mundo. Ele tem que ser tratado, então tira ele. Vamos tratar ele fora. Porque senão todo mundo adoece. Por isso que Paulo diz, por causa de alguns, muitos estão fracos, doentes, e alguns morreram prematuramente. Ele diz, por isso que você tem que fazer um exame. Ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Estão ligados? Feche os seus olhos, eu quero encerrar. Se a palavra falou com você e você se sente como esse exemplo que eu dei, eu preciso consertar minha vida em alguma área. Para que o corpo não sofra. A gente precisa ter coragem para pregar mensagens assim. É desconfortável. A gente fica, às vezes, até abatido. Mas você vai experimentar a cura.
Lembro do Seals. Ele sempre protegia a costa do outro. A preocupação dele não era consigo, era primeiro com o outro. E quando nós temos esse tipo de pensamento dentro da igreja, a igreja não adoece, não fica fraco.